Talvez uma das coisas mais difíceis de buscar louvar a Deus é conseguir a santidade para isso, é conseguir a busca da perfeição, a busca de uma consciência boa para com Deus, sabedores de que Deus também tem essa boa consciência com a gente. E uma pergunta muito simples, que é assim: você quer servir a Cristo? Então você precisa tirar os autos da sua vida. Temos um exemplo muito bom em 2 Reis, no capítulo 18, que fala de um grande rei. Um rei que, independente das consequências que ele sofreria, independente das críticas que ele receberia, ele tomou uma atitude muito boa. Todo o seu povo era um povo que estava errando. O seu pai, ele foi um mau rei perante Deus. Ele fez tudo que era errado perante o Senhor. E quando ele assumiu, quando ele teve autoridade para fazer algo, ele fez bem perante Deus. E no capítulo 18 de 2 Reis, a partir do versículo 4, nós temos uma referência muito boa de 2 Reis. Fala do rei Ezequias, que quando teve a oportunidade, ele fez o que era reto perante o Senhor. Fala assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias, ele afrontou toda e qualquer forma de desagrado a Deus. E ele fez isso confiando no Senhor. E muitas vezes, quando nós começamos a confiar no Senhor, nós pensamos assim: agora eu estou bem, agora eu estou do lado do Senhor e não vou precisar enfrentar mais nenhum desafio. Eu tenho Deus do meu lado. E o que aconteceu com Ezequias foi exatamente ao contrário. E é o que nós devemos esperar também. Quando ele começou a fazer o que era reto perante Deus, começou a fazer o que era aprovado por Deus, ele começou a enfrentar alguns desafios, talvez para o homem, intransponíveis. O maior rei da época, Senaqueribe, se sentiu afrontado por ele, porque ele derrubou os altos, porque ele quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo. Tudo isso que dava forças para o rei Senaqueribe. E o rei, esse rei Senaqueribe, começou a afrontá-lo, começou a ir contra o que ele defendia. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, fala assim, a partir do versículo 1: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Aqui fala que Senaqueribe, ele investiu com toda a força que ele tinha. E pela fidelidade de Ezequias, ele orou a Deus e Deus respondeu assim para ele: esse rei, ele não vai sequer lançar uma flecha contra vocês. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E Ezequias confiou em Deus e numa única noite, um único anjo do Senhor matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Deus deu a vitória para Ezequias sem que ele precisasse lutar, sem que ele precisasse sequer usar um único soldado. E por que isso? Porque ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo depois dele ter feito o que era certo, ele precisou enfrentar desafios na sua vida e se permanecer livre de todo e qualquer mal. Ele precisou permanecer fiel a Deus. Ele não passou só por isso. Depois de algum tempo, ele servindo a Deus, ele perto de Deus, como ele vinha fazendo bem, ele teve uma segunda crise, uma grande crise, que foi uma enfermidade. Em Isaías, no capítulo 38, falam pelo que ele passou. Exatamente por ele ter essa fidelidade a Deus, por ele se manter íntegro, por ele ter o coração totalmente voltado a Deus,
ele teve a bênção. No 38, no versículo 1 de Isaías, fala assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Quando ele estava passando por uma grande crise na sua vida, quando ele via que ele ia perder, que ele estava perto de morrer, ele teve condições de chegar para Deus e falar assim: Deus, eu peço-te que olhe para mim, porque eu tenho te servido com inteireza de coração. Eu tenho sido fiel a ti. Quantos de nós podemos falar isso para Deus? Podemos dizer que temos buscado Ele com inteireza de coração, buscado com vontade, com firmeza, com fé, para que Ele possa, nos dias da nossa vida, nos desafios que nós temos, Ele poder estar do nosso lado, nos dando a vitória de que precisamos, porque nós sabemos com quem é a nossa luta. Trazendo para os dias de hoje, talvez falemos assim: mas ele era um homem de guerra, ele era um rei, Deus tinha alguns planos para a vida dele, por isso que Deus agiu assim. E se eu falasse para você que Deus, ele pede que nós o adoremos, que nós o sirvamos, também com inteireza de coração, em novidade de vida, de uma forma que nós possamos matar o velho homem da mesma forma que ele fez. Todos os ritos antigos, tudo que o pai dele tinha deixado, tudo que o povo dele fazia de errado, ele eliminou da vida dele, ele eliminou do reino dele, ele eliminou de todo o domínio dele. E Deus, ele pede que nós façamos da mesma forma. Em Romanos, no capítulo 6, podemos ver isso de uma forma muito clara. No versículo 4 fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós não sabemos, de fato, as consequências que nós vamos enfrentar ao querer servir a Deus com inteireza de coração. A única coisa que nós podemos ter certeza é que nós temos Deus do nosso lado quando nós escolhemos isso. É que nós temos o Senhor dos exércitos trabalhando por nós, trabalhando conosco. E quando decidimos tirar os altos da nossa vida, coisas que parecem agradáveis a nós, mas que sabemos que a Deus não agrada, quando resolvemos ser fiéis a Ele, com a inteireza de coração que Ele pede, em novidade de vida, nós sabemos que o Rei dos Exércitos, que o Senhor Todo-Poderoso, que o Rei Soberano, Ele vai estar do nosso lado. E se com um anjo Ele conseguiu exterminar 185 mil soldados em uma única noite, de uma forma tão silenciosa, que quando o rei acordou, ele voltou para casa apavorado pelo mesmo caminho que ele veio. Imagina o que Ele pode fazer na nossa vida, quando nós precisarmos dEle e quando nós precisarmos lutar, para que nós consigamos manter a nossa fidelidade e manter a nossa inteireza de coração. E isso exige disciplina, isso exige abnegação. Nós precisamos pegar a nossa cruz e carregar como Cristo pediu. Então, quando olharmos para a palavra, quando olharmos para Deus, quando olharmos para o que Ele pede para nós, saibamos que nada vai além das nossas forças. E saibamos que nós temos um Deus
que pode estar do nosso lado, em qualquer momento e para qualquer crise que nós passemos pelas nossas vidas.